Olá, hoje no Técnica Rural Especial Qualidade do Grão vamos falar sobre a importância do monitoramento para a tomada de decisão sobre o controle do percevejo. Você vai conhecer também a história de um produtor que chegou a encontrar mais de 10 insetos por metro quadrado e de que forma ele conseguiu contornar o problema. Fique com a gente, o Técnica Rural está começando. No programa anterior, você conheceu melhor o percevejo. Viu que o marrom é o maior problema para a soja, pois causa danos diretamente na fonte de renda do produtor, que é o grão. Hoje vamos falar sobre níveis de controle e sobre como calcular a hora certa de entrar com a aplicação do inseticida. Estamos em Tupaciretã, região central do Rio Grande do Sul. Aqui vamos conhecer uma propriedade que enfrentou sérios problemas com o percevejo na safra 2008, a Sementes Guabiju. O proprietário, engenheiro agrônomo Roberto Mascarenhas, que trabalha com produção de sementes, não podia admitir uma infestação do inseto que provoca tantos danos e prejuízos, embora fosse em uma área isolada da propriedade. Olha, nós chegamos até nas bordaduras, costado de mato e xircas, nós chegamos a contar até 10 percevejos por pano de batida. Então foi realmente preocupante. A gente conseguiu controlar, mas com muitas aplicações. E aí tem todo o problema de custo de produção, de ambiente. Então não tem por que entrar com tantas aplicações quando a gente pode tentar desenvolver uma metodologia que pudesse facilitar o controle. Foi assim que o problema acabou virando objeto de estudo. Sob a orientação de um professor da Universidade Federal de Santa Maria, Roberto passou a monitorar a área com rigor para saber como agir em caso de problemas na safra seguinte. Então a gente queria realmente descobrir qual era a dinâmica da população do percevejo, a taxa de aumento de gerações e como a gente ia se posicionar o início do controle. E aí a gente acabou por descobrir que o início do controle tem que ser sempre antecipado, sempre. A pesquisa sempre disse que seria a partir da fase reprodutiva, mas com o trabalho desenvolvido a gente viu que se deixar até o reprodutivo, a população aumenta de tal forma, porque nenhum produto no mercado hoje existe controle 100%. Então se tu tiveres uma infestação relativamente alta no reprodutivo, tu entra com o controle, sobra 2, 3, eles se reproduzem, aumenta a população e aí acontece o que a gente diz, o vô está enxergando o neto. Quando o vô enxergar o neto, fica quase que impossível o controle. O trabalho realizado na propriedade, além dos resultados para o controle, acabou gerando uma tabela, que é utilizada até hoje para o acompanhamento da lavoura. O monitoramento é feito semanalmente. O manejo que a gente faz e o acompanhamento diário é por talhão, né? E a gente faz isso semanalmente, desde a emergência da cultura, né, com acompanhamento de stand, pragas secundárias, pragas principais e doenças. Basicamente a tabela é composta pelo nome comum, pelo nome que o produtor conhece, né, e o nome científico de cada inseto, de cada praga. Ao chegar na lavoura, tem uma coluna semanal e o técnico que estiver a campo, ele vai fazer pontos, vai fazer o manejo em pontos, várias amostragens e vai fazer o levantamento de que pragas que encontrou. E essas diferentes espécies de percevejo provocam níveis diferentes de dano? Basicamente é por hectare. 2, 3 amostras para 10 hectares, por exemplo, né? Isso é feito nos talhões, tentando cortar ou pegar diferentes pontos da lavoura para tentar ser o mais uniforme, mais representativo da área. Atualmente, o inseto está controlado. professor Gerson Guedes, que ajudou na definição do nível de dano para o tratamento na área de Roberto Mascarenhas,
explica que o prejuízo do percevejo para os produtores de semente é ainda mais grave. Para uma população de 4 percevejos, mostrado por essa barra azul aqui clara, mostra uma redução de 280 quilos para 4 percevejos por metro quadrado. Então, esse número de 4 percevejos por metro quadrado ou 40 mil percevejos por hectare é capaz de reduzir 280 quilos, segundo esses resultados desse experimento de 1990. Então, para os produtores de sementes, esse impacto sobre a qualidade, ou seja, sobre o vigor e a germinação das sementes, é muito importante. Também os percevejos reduzem o peso de grãos, e o mesmo experimento mostra que a perda de grãos por hectare é muito importante. A presença de um percevejo por metro quadrado equivale a 10 mil percevejos por hectare. Já pensou tantos insetos se alimentando e reproduzindo na sua plantação? Claro que existem diferentes estudos, mas o levantamento realizado pelo professor Guedes apontou um prejuízo de mais de uma saca por hectare. Levando em consideração o prejuízo levantado pelo professor, é preciso realizar uma conta para chegar ao nível de dano econômico, ou seja, a partir de quantos insetos vale a pena o produtor iniciar o controle químico. O nível de dano econômico, então, é um valor que relaciona o custo do controle e o dano do percevejo. Então, é um dano relacionado a uma população de percevejos. Então, é um número obtido através de uma equação que deve guiar o momento a partir do qual o produtor deve controlar, ou seja, a partir de que população ele passa a perder dinheiro se essa população se mantiver na área de soja. Então, este valor não pode ser fixo, esse valor tem que variar. A equação do nível de dano econômico, então, como havia comentado, relaciona o custo do tratamento, o custo do controle, ou seja, a soma do serviço mais o inseticida, o valor, quanto ele produz de soja e também o valor dessa soja. Essa conta muda de ano para ano, pois o preço dos insumos varia, assim como o valor pago pela soja e até mesmo a produtividade de cada área. Essa relação nunca é fixa, porque ao longo do tempo esse custo do controle pode se alterar e também, muito especialmente, a produção de soja se alterou nos últimos anos. Hoje se produz muito mais soja e hoje a soja vale muito mais do que valia nos anos 90, quando se estabeleceu aqueles números fixos de 4 e 2 percevejos por metro quadrado. Então o detalhe dessa equação mostra que se nós atualizarmos esses valores, nós podemos até estipular que o custo do tratamento pode ser o mesmo, pode ser maior, pode ser menor, mas o denominador da equação mostra um crescimento da produtividade de soja nos últimos tempos. Veja a comparação entre dois cenários distintos, dos anos 1990 e dos anos atuais. Nós podemos construir cenários comparando os anos 1990 com a atualidade. Então, embora o dano de percevejo seja em peso a mesma coisa, 75 quilos, segundo aquele resumo de 36 experimentos, um cenário simulado dos anos 90 mostra que o denominador daquela equação, para aquela época, então, mostrava uma produtividade média de 30 sacos de soja, valendo em torno de R$20 atualizados e somando, então, uma rentabilidade de R$600 por hectare. Esse é o divisor da equação dos anos 1990, mostrando, então, que para essa realidade, o nível de dano econômico dos percevejos para os anos 90 devia estar próximo a 2,6 percevejos. Nem na época seria 4 percevejos por metro quadrado. Esse cenário atualizado mostra que, para um custo de controle também de R$30, mesmo daquela época, nós podemos estimar, e uma produtividade de 50 sacos de soja por hectare e um valor do saco de soja em torno de R$65,
produz um denominador da equação muito maior do que aquele e um custo do controle idêntico. Isso daria um novo nível de dano econômico para percevejos em torno de 0,37, ou seja, menos de meio percevejo por metro quadrado ou menos de 5.000 percevejos por hectare produziriam uma redução da produção de soja capaz de pagar o controle. Então isso muda o cenário de manejo de percevejos completamente. Os dias de hoje não são comparáveis aos anos 1990 com relação ao valor da soja, embora o dano produzido em quilos possa ser o mesmo. No próximo bloco do programa, vamos mostrar a conta alterando algumas variáveis. Vamos falar também sobre controle e aplicação de inseticidas. Não saia daí, o Técnica Rural já volta. No primeiro bloco do programa, você conheceu a história da propriedade que venceu uma séria infestação de percevejos através do monitoramento e controle rigoroso dos insetos. Viu também como fazer a equação para definir o nível de dano econômico. Agora, vamos continuar com a conta, levando em consideração o exemplo com a alteração de algumas variáveis. Considerando o valor dos anos 2010, muito baixo do nível de dano econômico para percevejo, menos de meio percevejo, nós podemos adicionar algumas variações a esse cálculo. Ou seja, estabelecer que a soja valha menos ou mais que R$ 65,00 e também estabelecer um valor variável do controle. Por exemplo, considerar que o produtor vai fazer 2 aplicações, somando R$ 50,00 essas 2 aplicações. Mesmo nesse cenário de 2 aplicações que somadas valem R$ 50,00 e uma soja a R$ 65,00, assim mesmo, o nível de dano econômico dos percevejos seria em torno de 0,62 percevejos, ou seja, um pouco menos de um percevejo ou menos de um percevejo já pagaria o controle, o dano causado por essa quantidade. Então, essa tabela mostra a variação desses níveis considerando distintos valores de soja e distintos preços, custos do controle. Você viu no primeiro bloco que o monitoramento é tarefa obrigatória para o controle do percevejo. Este é, segundo o professor, um dos pontos que podem fazer a diferença para o sucesso da lavoura. O acompanhamento da população de percevejos deve ser um dos pilares do manejo de percevejos, ou seja, nós devemos conhecer a população de percevejos ao longo do tempo, não só na cultura principal, que é a cultura de soja, mas também saber como essa população se comporta na entre-safra, nos cultivos de inverno, nos cultivos de primavera e também no espaço físico do entorno das lavouras. Então nós precisamos monitorar essas populações e a pessoa responsável por esse acompanhamento populacional é o monitor de pragas. A técnica mais usual para esse monitoramento é a batida de pano. Hoje na cultura da soja a gente utiliza o monitoramento através do pano de batida. Esse pano de batida tem 1 metro de comprimento por 1 metro de largura. O amostrador entra na lavoura de soja com cuidado, ele deve abrir o pano de batida na entrelinha da soja, onde com cuidado ele deve abrir esse pano dentro da entrelinha e fazer a batida somente numa fileira da cultura da soja, certo? Após essa batida ele deve contar o número de percevejo e continuar a amostragem. Na Guabiju, os responsáveis seguem à risca as orientações para monitoramento. A anotação é feita na própria tabela que eles desenvolveram, como mostramos no primeiro bloco. Semanalmente é passado em todos os talhões e a gente faz o acompanhamento. Voltado ao percevejo, e com esse acompanhamento a gente tem um acompanhamento da área mesmo, né? Um acompanhamento de cada talhão e também conforme a evolução de populações, regressão na população e principalmente o que a gente foca mesmo, que é a eficiência do nosso manejo em cada talhão. E as áreas para o monitoramento, ou seja, da batida de pano, precisam ser bem definidas para que sejam um retrato mais fiel à característica média do talhão.
Existe uma quantidade de pontos a serem amostrados de acordo com o tamanho das áreas. Então se estima, isso recentemente foi calculado para algumas pragas, inclusive para percevejo, se estima que entre 15 e 17 pontos para áreas em torno de 100 hectares são suficientes para estimar o número de percevejos numa área. Abaixo disso, para áreas menores que 100 hectares, para áreas de 40, 50 hectares, um talhão, por exemplo, poderia-se fazer entre 6, 10 ou 12 amostras, nos daria um número bastante seguro da densidade ao longo do tempo e especialmente dentro dessas diferentes áreas de cultivo. E as técnicas para coleta são aquelas de fazer em zigue-zague? Exatamente, então representando o mais possível a área, fazendo zigue-zague, mas no caso de percevejos, especificamente considerando as bordaduras da lavoura. Como se conhece o comportamento de algumas espécies que migram de fora para dentro da área, amostrar na bordadura nos indicaria esse momento do ingresso. E também, considerando que algumas populações residem dentro das áreas, fazer a amostragem na safra, no interior dessas áreas e na entre-safra também, para que se quantifique e tenha um número adequado dessas populações ao longo do ano. Após as contas na ponta do lápis e o monitoramento da plantação, vem o passo seguinte, o controle. O sucesso na aplicação de inseticidas depende da definição do momento e da correta pulverização. Então, o controle de percevejos deve ser feito por pulverização da parte aérea das plantas. Hoje o mercado dispõe de algumas alternativas para o controle de percevejos, como já há alguns anos haviam fosforados, hoje existe só um produto desse grupo. Existem os piretróides para controle de percevejos e os neonicotinoides. Então esses dois últimos grupos, os piretróides e os neonicotinoides, são hoje em mistura os produtos mais importantes para o controle de percevejos. A maior parte da área de soja no Brasil é controlada para percevejos, tem o seu controle baseado em produtos que misturam neonicotinoides e piretróides. Dois grupos distintos de inseticidas que dão a esses produtos uma característica muito importante, que é a ação de choque, controlando a população no momento da aplicação, e uma ação mais lenta que dá um residual de alguns dias para o controle dessas populações. Então, as misturas piretróide e neonicotinoide são o padrão do controle de percevejos. Poucas alternativas, sim. Existem possibilidades de lançamentos de produtos para percevejos, mas que estão muito distantes no tempo. Então não vão haver grandes novidades para o controle de percevejo, o que nos indica que a gente deve melhorar o manejo de percevejo, quantificando precocemente, iniciando o controle desde o fim do período vegetativo, quando existirem grandes populações, e não permitindo que o período reprodutivo da soja conviva com populações, inclusive populações muito pequenas que já causariam danos à soja. O agrônomo responsável pelas sementes Guabiju afirma que nenhum produto atualmente disponível no mercado consegue controlar 100% dos percevejos com apenas uma aplicação. Na verdade, nenhuma população a gente consegue controlar com uma aplicação somente. O manejo de percevejo, o que a gente foca aqui, basicamente é um manejo pensando desde a parte vegetativa, diminuindo a população, e claro, uma ênfase maior no reprodutivo. Mas de forma alguma, em uma aplicação de defensivo, a gente consegue resolver o problema de nenhuma das populações. Uma correta aplicação de inseticida é fundamental para conseguir a maior cobertura possível em uma só pulverização. Portanto, observar temperatura, umidade do ar e ventos colabora para uma maior eficiência e, é claro, observar a condição da máquina que irá aplicar o produto na plantação. O grande cuidado hoje do agricultor é com relação ao pulverizador, verificar se todos os bicos estão funcionando adequadamente, a pressão do pulverizador está adequada com o volume de aplicação, e além disso, o agricultor deve ficar
atento às condições endafoclimáticas da região, ou seja, do dia. Ou seja, aplicar somente quando tiver uma velocidade do vento entre 5 a 10 km por hora, uma umidade relativa do ar acima de 55%, e evitar períodos mais quentes do dia. Temperaturas acima de 30 graus Celsius vai prejudicar a pulverização e o controle do percevejo. O trabalho desenvolvido nas sementes Guabiju, depois de um ataque severo de percevejos em 2008, vem servindo de apoio para diversos produtores que usaram as informações levantadas durante o episódio para controlar a população de insetos nas suas lavouras. A gente acredita que sim e a gente torce que sim, porque inclusive depois de algum tempo o professor conseguiu que esse trabalho fosse publicado numa revista que não fosse somente científica, que é uma revista que ela tem chegado aos agricultores, que chama-se a Revista do Plantio Direto. Então foi divulgado esse trabalho da dinâmica de população e eu espero que aquele agricultor que é curioso e que busca sempre melhorar em todos os aspectos, que busca informação e que esse trabalho tenha sido aliado do produtor, vamos dizer assim. Técnica Rural Especial Qualidade do Grão fica por aqui. Na próxima semana a gente volta com mais informações sobre este tema. Não perca!